Olá, boa noite. Boa noite. 1 milhão de pessoas. São os refugiados que deixaram a Ucrânia e buscam segurança em outros países. ONU diz que êxodo é o maior deste século. Russos e ucranianos se encontram pela segunda vez em Belarus, mas não chegam a um acordo. Os dois países podem criar corredor humanitário e concordam com terceira reunião. Sanções à Rússia afetam duramente os exportes do país. Ministério da Agricultura garante que não há risco de desabastecimento de fertilizantes no Brasil. Papa Francisco nomeia 2 novos bispos auxiliares para a Arquidiocese de São Paulo. E Canção Nova cria novo espaço de oração voltado aos jovens. O Papa Francisco vai visitar a República Democrática do Congo e o Sudão do Sul no mês de julho. O anúncio foi feito hoje pela Sala da Imprensa da Santa Sé. Nossa correspondente em Roma, Lízia Costa, traz as informações. O anúncio foi feito hoje pela Sala de Imprensa da Santa Sé. No texto, o diretor explica que, acolhendo o convite dos respectivos chefes de Estado e dos bispos, o Santo Padre fará uma viagem apostólica à República Democrática do Congo de 2 a 5 de julho, visitando as cidades de Kinshasa e Goma, e ao Sudão do Sul de 5 a 7 de julho, indo a Juba. O programa da viagem será publicado depois, ressalta a Santa Sé. Francisco retorna como peregrino à África 7 anos depois da viagem apostólica de novembro de 2015 ao Quênia, Uganda e República Centro-Africana. Uma etapa complexa, principalmente a última, incerta e arriscada pela violência na capital Bangui. O Papa quis ir até o fim e na catedral abriu simbolicamente a Porta Santa para dar início ao Jubileu da Misericórdia. Francisco voltou novamente à África em 2019 com a longa viagem de 4 a 10 de setembro a Moçambique, Madagascar e Ilhas Maurício. De Roma, Lízia Costa para o Canção Nova Notícias. Foram apresentados na Sala de Imprensa da Santa Sé os documentos históricos sobre a evangelização no Japão. O material conta o papel fundamental dos missionários, muitos deles martirizados. São cerca de 14 mil documentos que relatam uma parte importante da chegada do cristianismo no Japão. O material foi reunido pelo missionário salesiano que pediu para ser enviado ao Japão em 1930 e lá ficou por 44 anos. O padre Mário Marega viveu toda a vida a tentar divulgar e trabalhar o património da cultura japonesa. Imagine-se que estes documentos, muitos deles, estavam amassados em bolas de papel e os miúdos, as crianças, jogavam a bola nos terreiros com estes documentos e conseguiu-os comprar, adquirir, sistematizar e depois quis enviar para Roma e para a Biblioteca Apostólica para que a história do cristianismo do Japão fosse conhecida. O Japão e a Santa Sé celebram neste ano os 80 anos das relações diplomáticas. Mas até que se estabelecesse essa abertura, inúmeros missionários viveram de forma clandestina no país, especialmente entre 1600 e 1900. O cardeal responsável pela Biblioteca do Vaticano falou deste período importante e reforçou que a restauração, manutenção e estudo dos documentos doados por Marega ajudam a respeitar a presença do cristianismo no Japão. São cerca de 14 mil documentos, é o maior fundo japonês fora do Japão, com documentos de uma época muito particular, entre o século XVII e o século XIX, e que contam a história e os atores de uma dinastia de cristãos de um determinado lugar, Oita, no sul do Japão, e num tempo de perseguição para o cristianismo. São esses grupos de cristãos que estão também contados, os seus nomes, o lugar de residência, os seus filhos, desta época que nós dizemos pré-moderna, mas de facto muito próxima de nós. E de Roma, vamos agora a São Paulo falar com Rodrigo Luiz, que traz novidades da maior arquidiocese do país.
Boa noite, Rodrigo. Boa noite para vocês, boa noite a todos. É isso mesmo, é a notícia do dia para a igreja na capital paulista. É o anúncio feito hoje pelo Vaticano da nomeação de 2 bispos auxiliares para a Arquidiocese de São Paulo. Padre Cícero Alves, de França, do clero arquidiocesano, e Padre Rogério Augusto das Neves, da Diocese de São José dos Campos. Natural de Cajazeiras, Paraíba, Padre Cícero tem 46 anos. Ingressou no Seminário Arquidiocesano de São Paulo em 1996 e foi ordenado sacerdote em 2004. Serviu em várias paróquias paulistas, foi professor, membro do Colégio de Consultores, conselheiro dos presbíteros. Atualmente é reitor do Seminário Bom Pastor da Arquidiocese. Com alegria, com gratidão ao Santo Padre pelo reconhecimento, pela escolha, sabendo o quanto sou limitado, fraco, frágil e indigno, mas repleto da certeza da graça de Deus. Com 55 anos, Padre Rogério Augusto das Neves é natural de São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Ordenado sacerdote em julho de 1999, atuou em várias paróquias e institutos. Foi professor universitário e vigário judicial adjunto no Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de Aparecida, além de assistente eclesiástico na União de Juristas Católicos. Atualmente é pároco da Igreja Nossa Senhora da Soledade. Recebi com alegria, mas digo assim, com a alegria da fé de responder sim. Na verdade, eu sei que se trata de uma missão maior que as minhas forças e acredito que a graça de Deus é que faz a gente confiar, e porque eu confio, então eu digo que estou em paz, estou alegre em dizer sim. A ordenação episcopal de Monsenhor Rogério será no dia 1º de maio, às 3h30 da tarde, em São José dos Campos. Já a ordenação do Padre Cícero será no dia 8 de maio, às 3 da tarde, aqui na Catedral Metropolitana de São Paulo. Na mesma data, os 2 ordenados vão receber o ofício de bispos auxiliares desta arquidiocese. Em comunicado, o cardeal Odilo Scherer, arcebispo metropolitano de São Paulo, agradeceu ao Papa Francisco pelos 2 bispos, pediu oração na intenção dos novos pastores e que continuemos a rezar pelas vocações. Com as nomeações, a Arquidiocese de São Paulo passa a ter 7 bispos auxiliares. Bom, parabéns aos bispos pela nova missão. Eu volto daqui a pouco com informação sobre o impacto da pandemia na vida dos estudantes do ensino médio. E agora nós vamos a Brasília saber sobre a agenda de julgamentos do Supremo Tribunal Federal para os próximos dias. O Ronaldo da Silva tem mais informações. Boa noite, Ronaldo. Exatamente, Rodrigo. Olá, muito boa noite a você e boa noite a você de todo o Brasil que nos acompanha. O Supremo Tribunal Federal julga nesta semana 2 importantes ações. Uma sobre o aumento do fundo eleitoral nas eleições de outubro deste ano para 4,9 bilhões de reais e a outra sobre a vigência das punições da Lei da Ficha Limpa. A repórter Camila Castro traz mais informações direto do STF. Boa noite, Camila. O Supremo Tribunal Federal formou maioria de votos na tarde desta quinta-feira para manter em 4,9 bilhões o chamado fundo eleitoral, verba que será utilizada pelos partidos políticos para financiar campanhas nas eleições deste ano. O valor do fundo eleitoral proposto inicialmente pelo governo era de 2 bilhões em 2022. No entanto, o Congresso, com apoio dos partidos da oposição e aliados do governo, subiu o montante para quase 5 bilhões. O julgamento teve início no dia 23 de fevereiro e foi suspenso na semana passada. Na retomada da análise, a maioria dos ministros divergiu do relator André Mendonça, que votou por suspender o aumento. A Corte também julgará a ação direta de inconstitucionalidade sobre o trecho da lei de ficha limpa de políticos condenados. O julgamento foi interrompido em setembro do ano passado por causa de um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. E outros 2 processos que tratam sobre sigilo de dados dos cidadãos brasileiros também devem ser votados ainda esta semana. Camila Castro para o Canção Nova Notícias.
E a partir deste mês, a transferência de veículos para novos proprietários já pode ser feita através da internet, pelo aplicativo da Carteira Digital de Trânsito. Com isso, o cidadão não precisa mais se dirigir a um órgão público ou reconhecer firma em cartório. A nova modalidade de transferência de propriedade de veículos será feita por meio do aplicativo CDT, o da Carteira Digital de Trânsito. O novo sistema vai permitir a realização do processo de maneira 100% digital. Apenas a vistoria veicular continua obrigatória e deve ser realizada de forma presencial. O Ministério da Economia informou que o processo poderá ser feito a partir deste mês de março. Para os proprietários de lojas de veículos, a mudança vai facilitar a venda com a redução da burocracia. Vai diminuir em custo, tempo, vai ajudar muito e melhorar muito o comércio. Para o comerciante de veículos Aderbal Oliveira, será preciso paciência para a adaptação ao novo processo. Eu já perdi negócios aqui porque o cliente não tinha nenhuma afinidade com os meios eletrônicos. A transferência só vale para quem já possui o aplicativo da CNH Digital e fez a autorização de transferência de propriedade veicular, a TPVE. Também é necessário o cadastro na plataforma gov.br com reconhecimento facial e assinatura digital vigentes. Apenas os veículos fabricados ou transferidos a partir de 4 de janeiro de 2021 estão aptos para o novo sistema. No Distrito Federal, a transferência eletrônica já funciona desde o mês passado. Quem vender ou comprar um veículo pode fazer a transferência de propriedade por meio do smartphone em qualquer lugar. O novo sistema elimina a necessidade de reconhecimento de firma em cartórios e adota a assinatura eletrônica por meio de certificado digital. Ele entra no aplicativo, coloca os dados do comprador, preenchendo todos os dados, faz a prova de assinatura chamada biometria facial e pronto, já está disponível para o comprador. O comprador, por sua vez, entra no mesmo aplicativo Detran Digital e aceita aquele veículo. Pronto, está concluído o processo de transferência. Toda a transferência já está concluída em algo em torno de 4, 5 minutos. O Brasil é o quarto consumidor global de fertilizantes, sendo que 80% de todo o produto usado vem de fora do país. 25% são importados da Rússia. Em virtude dos confrontos com a Ucrânia e as sanções impostas ao governo russo, as exportações do produto estão suspensas ao Brasil. Mas a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, tranquilizou os produtores e os brasileiros. Afirmou que o estoque de fertilizantes está garantido até outubro deste ano. Ela também disse que o Ministério já está entrando em contato com outros países para assegurar o produto no mercado brasileiro e que um plano nacional sobre a política de fertilizantes já vem sendo elaborado com a previsão de ser anunciado até o dia 17 de março. E daqui a pouco a gente volta para falar sobre licença maternidade. Reinaldo e Adriano, eu volto com vocês. Dar descontos em produtos com vencimento próximo é uma prática antiga, mas a forma de lidar com isso evoluiu. Deixou de ser apenas a tática de alguns estabelecimentos para se transformar num modelo de negócio. Iogurtes, pães congelados. A variedade é grande e em cada prateleira promoções que chamam a atenção de quem passa pelos corredores. Nessa loja, o desconto pode chegar a até 70%. O meu sócio sempre trabalhou no ramo alimentício. E ele via que todos os meses, milhares e milhares de produtos não chegavam ao consumidor final. E viu que ali haveria uma abertura de mercado que poderia fazer a conexão desses produtos à mesa do trabalhador, à mesa de quem precisa economizar. Com preços de tudo nas alturas, comprar produtos próximos ao vencimento tem sido o jeito encontrado por muita gente. Com isso, itens que sairiam das prateleiras para serem descartados vão parar na despensa de muitas famílias. São produtos que eu gosto, né? Sempre tem bom preço, né? E na atual circunstância, se a gente não correr atrás de bons preços. Esse é o caso da Larissa, que consegue comprar iogurtes para o filho por um valor bem mais em conta. Eu gosto de vir comprar aqui porque o preço é mais em conta e hoje no supermercado está muito caro e meu menino ele gosta muito dessas coisas. Como não está perto do vencimento, perto
mas é um perto que dá para consumir. O modelo tem dado muito certo. Essa rede em Belo Horizonte já tem 8 unidades e a previsão é aumentar. E foi um crescimento assustador, né? Foi um crescimento que nos alegrou muito nos últimos 2 anos, principalmente. E houve uma grande conexão com o momento de pandemia e as pessoas começaram a ver um problema muito grande, que é o desemprego, que é o aperto no orçamento. Além de ajudar na economia, o modelo também evita o desperdício. Aproximadamente 2 bilhões de reais por ano é o volume total de produtos que são descartados em razão de uma causa relacionada com o vencimento. De um único fornecedor, no ano passado, foram mais de 650 toneladas que nós recolocamos no mercado. Resumindo, todos saem ganhando, inclusive as indústrias que conseguem recolocar os produtos no mercado. Todas as grandes indústrias têm um canal direto de diálogo com a gente, que nos permite a trazer ofertas que às vezes o nosso próprio cliente pergunta: como vocês conseguem? Após o trágico episódio ocorrido na cidade de Capitólio, em Minas Gerais, quando turistas morreram no desmoronamento de uma rocha, o Serviço Geológico do Brasil recebeu outros pedidos de vistoria em áreas semelhantes que recebem turistas. Um desses lugares é a região de Xingó, no Rio São Francisco. Mas o relatório dessa vistoria sobre riscos nesta área não está pronto. O pedido de inspeção do cânion da região de Xingó, no Rio São Francisco, partiu da Defesa Civil de Sergipe. Foram 7 dias de vistorias numa área de 60 quilômetros de paredões. O local faz divisa com os estados de Alagoas e Sergipe e é visitado por 600 mil turistas todo ano. Segundo o diretor da Defesa Civil, 15 pontos turísticos foram inspecionados. E agora é aguardar. A coleta de dados foi feita, agora é a análise desses dados para que verifique se há algum local em risco de desprendimento de rocha que possa afetar algum turista em nosso estado. Essa inspeção nos cânions é uma medida preventiva, principalmente depois do que aconteceu no dia 8 de janeiro deste ano em Capitólio, Minas Gerais, com o desmoronamento de um paredão de pedras que provocou a morte de 10 pessoas. Além da Defesa Civil, participaram também da vistoria geólogos da Universidade Federal de Sergipe e profissionais do Serviço Geológico do Brasil. Segundo o geólogo Tiago Antonelli, o relatório do CPRM só deve ficar pronto no fim de março, apontando todos os riscos verificados na região de Xingó. O pessoal da Defesa Civil, da Secretaria do Meio Ambiente, nos apontaram quais são as áreas, primeiramente, quais são as áreas mais frequentadas por turistas, porque o cânion é gigantesco de extensão. E a nossa equipe, então, nessas áreas mais frequentadas, que são frequentadas por turistas, tentaram avaliar quais são os perigos daqueles paredões rochosos, de quedas de bloco, rolamentos de bloco. Mas é um lugar muito bonito, hein? Vamos chamar agora a Yara Naires, que vai trazer aí um panorama da previsão do tempo para amanhã em todo o país. Boa noite, Yara. Boa noite, Reinaldo, Adriana. Boa noite para você que nos acompanha. Aqui no estado de São Paulo, a previsão é de tempo seco e muito sol para os próximos dias do mês de março. De acordo com o balanço do Instituto Nacional de Meteorologia, fevereiro bateu recorde histórico de tempo seco e sem chuvas volumosas. Foi registrada uma quantidade de 69 milímetros de chuva em fevereiro, 72% abaixo da média histórica, que é de 246,2 milímetros. Mas a chuva não ficou abaixo da média apenas no estado de São Paulo. De 27 capitais, pelo menos 16 registraram acumulados de chuva abaixo ou próximo da média. Para amanhã, podemos esperar aqui no Sudeste muito sol, tempo seco, quente e abafado nos 4 estados. As altas temperaturas com pancadas de chuva podem acontecer no decorrer do dia. O calor deixa as máximas em 35 graus no Rio de Janeiro, 31 em São Paulo, 32 em Belo Horizonte e 34 em Vitória. Não é só o Sudeste que terá tempo seco e muito sol. No Sul e no Centro-Oeste, o sol vai predominar e deixar as temperaturas mais elevadas no Rio Grande do Sul, em Goiás, Distrito Federal e no Mato Grosso do Sul. Em Porto Alegre, máxima de 32 e mínima de 20 graus. No Norte e Nordeste, teremos áreas de sol, porém a instabilidade ganha proporção nessas regiões e deixa o dia com períodos de chuva em vários estados.
permanecendo mais forte e intensa sobre o centro e leste do Amazonas, sul do Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí e no Ceará. Reinaldo, Adriana. 1 milhão de pessoas. Este é o número de refugiados da guerra na Ucrânia, segundo a Organização das Nações Unidas. O êxodo já é o maior registrado neste século. Hoje, em Belarus, aconteceu a segunda reunião entre russos e ucranianos e teve aperto de mãos. O encontro desta quinta-feira entre Rússia e Ucrânia terminou num aperto de mãos entre os negociadores. Uma autoridade ucraniana afirmou que houve entendimento para a criação de corredores humanitários, entrada de provisões e a retirada de civis. Disse ainda haver um acordo que envolve o possível cessar-fogo temporário durante a retirada. Para o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, a única maneira de parar com a guerra, enquanto as negociações estão em andamento, é que ele fale diretamente com o presidente russo, Vladimir Putin, e afirma ter medo de que a Ucrânia deixe de existir. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse acreditar que alguns líderes estrangeiros se preparam para uma guerra contra a Rússia e que Moscou vai continuar com sua operação militar na Ucrânia até o final. Já o Escritório de Direitos Humanos das Organizações das Nações Unidas confirmou até aqui a morte de 249 civis, 553 foram feridos na Ucrânia durante esses 8 dias de guerra. De acordo com a ONU, o número de refugiados chegou a 1 milhão de pessoas e, se a guerra continuar, estima-se que possa chegar a 4 milhões de pessoas, equivalente a cerca de 10% de toda a população ucraniana, que tem 44 milhões de habitantes. Olha, nós vamos falar com o Rodrigo Luiz novamente, porque as sanções à Rússia já afetam bastante os esportes daquele país. Rodrigo. Estamos de volta daqui de São Paulo e seguimos falando desses conflitos. Além de sanções econômicas, a Rússia vem enfrentando duras consequências também no esporte. O Comitê Paralímpico Internacional decidiu banir atletas russos e bielorrussos dos Jogos de Inverno. O evento começa amanhã em Pequim. Após permitir a presença dos atletas dos 2 países no evento, sob bandeira neutra e sem aparecer no quadro de medalhas, decidiu voltar atrás. O comitê justificou a mudança após muitos comitês de países participantes, equipes e atletas ameaçarem não competir, e também para preservar a segurança de todos os participantes. Outras federações esportivas internacionais e continentais começaram a impor sanções à Rússia, atletas e à Belarus, aliado da Rússia nos confrontos. A FIFA e a UEFA também comunicaram a suspensão das seleções russas de todas as suas competições. Dessa forma, a Rússia não poderá disputar as eliminatórias para a Copa do Mundo e, por consequência, está fora do Mundial, que acontece em novembro no Catar. A Rússia comunicou que vai recorrer à Corte Arbitral do Esporte contra as sanções da FIFA e da UEFA. Falando agora sobre educação, o governo de São Paulo avalia aumentar em mais um ano o ensino médio. A medida é para ajudar alunos do ensino médio que tiveram o pior desempenho da história em 2021. As causas podem estar ligadas à pandemia. De acordo com dados do Sistema de Avaliação e Rendimento Escolar do Estado de São Paulo, o SARESP, cerca de 96% dos alunos matriculados no 3º ano do ensino médio têm desempenho em matemática igual aos alunos do 7º ano do ensino fundamental. Em língua portuguesa, 4 em cada 10 alunos matriculados no último ano do ensino médio têm desempenho abaixo do básico. Foram avaliados mais de 600 mil alunos matriculados na rede estadual de ensino de São Paulo. E todas as categorias analisadas apresentaram queda. Segundo o secretário estadual de Educação, Roseli Soares, uma das razões é a pandemia. Mas a gente acredita que o principal fator foi a falta das aulas presenciais, né? Lembrando que a gente só voltou com as aulas presenciais, com todos os alunos, de forma obrigatória, em novembro. O secretário também afirmou que não sabe ao certo se a falta de pagamento de bônus aos professores por desempenho dos alunos pode ter influenciado neste resultado. E que uma das soluções apresentadas seria a aplicação do 4º ano do ensino médio, além de preparar a universidade para o recebimento desses alunos com defasagem no ensino. De São Paulo, Aline Mécio, para o Canção Nova Notícias.
Uma última informação, o estado de São Paulo avalia flexibilizar o uso de máscaras. O resultado vai depender do comportamento das curvas, que vão mostrar se houve crescimento ou queda no número de casos, internações e mortes por Covid-19. Nas próximas 2 semanas, a Secretaria Estadual da Educação deve apresentar uma proposta para flexibilizar o uso de máscaras dentro das escolas. Outros estados estudam retirar a obrigatoriedade das máscaras. No Rio de Janeiro, o uso de máscaras em locais abertos pode deixar de ser obrigatório na capital ainda neste mês de março. Em Santa Catarina, crianças de 6 a 12 anos não precisam usar máscaras em ambiente escolar ou outros locais. De acordo com o decreto publicado na quarta-feira, pais ou responsáveis vão decidir sobre a utilização da máscara. A gente fica por aqui. Se Deus quiser, a gente volta a se encontrar amanhã. Boa noite para vocês, Adriana e Reinaldo. Até amanhã. O assunto agora é maternidade, licença maternidade. Vamos a Brasília com Ronaldo da Silva, que traz mais detalhes sobre esse assunto. Boa noite, Ronaldo. Esse é um assunto agradável. Voltamos para falar sobre os direitos das gestantes. Com a chegada de uma criança, as mães que trabalham precisam se afastar das atividades profissionais. A licença maternidade é garantida pela Constituição, mas esse benefício pode gerar muitas dúvidas. A licença maternidade é concedida por até 120 dias, podendo iniciar 28 dias antes do parto. O benefício também é pago para as mães que passaram por um aborto espontâneo ou pelo processo de adoção, bem como guarda judicial de criança com até 12 anos. Existe ainda o auxílio maternidade, concedido pelo governo federal a mulheres que já trabalharam com carteira assinada. O beneficiário automaticamente ele precisa estar desempregado no dia da liberação do benefício para que ele tenha direito a receber este pagamento. O valor do salário maternidade deve ser exatamente o mesmo da remuneração integral. No caso de uma trabalhadora avulsa que tem uma renda variável, o valor pago será a média das últimas 6 remunerações. Lembrando que não pode ser inferior ao salário mínimo vigente, ou seja, R$ 1.212. Para receber o auxílio, é preciso estar atenta ao tempo de carência, ou seja, ao período de contribuição na Previdência Social. Em caso de seguradas que são empregadas domésticas e avulsas, não é exigido nenhum tempo de carência nem de contribuição. E para as empregadas para seguradas que são contribuintes individuais e facultativas, é exigido um tempo de carência de 10 meses. E para seguradas especiais, que a gente chama, que são as trabalhadoras rurais, é exigido que se comprove 12 meses de atividade rural antes do parto. Quem tem interesse de solicitar o benefício pode conseguir através do telefone 135, como também pelo site ou aplicativo Meu INSS. Em dezembro, o plenário aprovou o projeto que garante o pagamento de salário maternidade às trabalhadoras grávidas que, durante a pandemia, não puderam fazer o trabalho à distância. O texto retorna à Câmara dos Deputados. E eu agora quero convidar você a estar comigo logo mais às 10 da noite no programa Além da Notícia. Hoje vamos conversar sobre o sentido da Quaresma na vida do cristão, a partir das tradições e culturas dos povos. Eis o tempo de conversão. A Quaresma chegou e a igreja, que na maior parte do ano se paramenta de verde para o tempo comum, se vestirá de roxo, sinal de penitência e silêncio. A Quaresma recorda os 40 dias que Jesus esteve no deserto, enfrentando fortes tentações. A quarta-feira de cinzas marca o início. Neste dia, somos convidados a meditar o texto de Gênesis: Tu és pó e ao pó retornarás. A reflexão nos leva a perceber a pequenez humana diante da imensidão do Senhor e ao desapego dos bens terrestres. Afinal, tudo passa, só Deus basta. Algumas práticas são recomendadas nesse tempo: oração, jejum e esmola. A oração é o pilar da vida espiritual, é o alimento da alma, quando se cria intimidade com Deus. Já o jejum relembra a fragilidade humana e fortalece o corpo diante as tentações.
A última é a esmola, pois aquele que está verdadeiramente preenchido do Espírito Santo transborda nos irmãos ao redor. Esmola não se trata de dar o que sobra, mas doar o melhor que tem. A Quaresma se vive com o coração cheio de esperança de que a vida vencerá a morte. A igreja chegará à alegria da Páscoa. Cristo se sacrifica e ressuscita por amor a todos. Foi só um pouquinho do que vamos abordar hoje no Além da Notícia. O convidado especial do programa é aniversariante do dia, Dom Marconi Vinícius Ferreira, bispo auxiliar de Brasília. A gente se encontra mais tarde no Além da Notícia. Boa noite. Boa noite, Ronaldo. E olha, gente, vale a pena assistir a este programa. A Quaresma é um tempo de mudança de vida e aqui na Canção Nova, o tempo quaresmal é vivenciado em toda a sua programação evangelizadora. E é desta forma que acontece a propagação do Evangelho por esse sistema de comunicação, que é mantido por doações de sócios, amigos, benfeitores. É a sua doação que impulsiona a evangelização e a vivência quaresmal. Nós estamos com 8% da nossa meta da campanha do projeto Dai-me Almas deste mês de março. Associe-se, faça a diferença. Acesse clube.cançãonova.com e faça a sua doação. Você tem também a opção de doar pelo Pix. A chave é pix.doação@cançãonova.com. Obrigado por ser um evangelizador conosco. A sede da comunidade Canção Nova em Cachoeira Paulista, interior de São Paulo, é um verdadeiro território de oração, adoração e transformação. Há 41 anos, esta obra teve início com os jovens e é para eles que um novo espaço foi desenvolvido para que a evangelização siga fortalecida. Isaac e Ana Júlia namoram e são de Guaratinguetá, no interior paulista. Juntos fizeram um propósito de caminhar na graça de Deus e com fidelidade à igreja. E ao chegarem à Canção Nova, se surpreenderam com um espaço especial. Justamente quando eu vinha 10 anos atrás, não tinha nada disso. Tinha, assim, eu via, parece uma coisa mais dos adultos, era uma coisa assim, para quem já estava mais de caminhada, para quem tinha problemas mais sérios, né? Não para quem é jovem, para quem tá um jovem adulto. A identificação dos dois foi com o Espaço Jovens Canção Nova, na sede da comunidade em Cachoeira Paulista. Mais que um novo ponto de encontro da juventude católica, um lugar de preenchimento e transformação. Você sai daquele estágio de que nada te completa, tudo é um grande vazio, você não encontra felicidade em lugar nenhum. Eu passei por diversos tratamentos psiquiátricos para depressão e agora eu sinto que eu tô me erguendo, sabe? Tô achando um motivo para continuar vivendo e ser feliz de fato. A Canção Nova deu seus primeiros passos justamente com a juventude lá em 1978. E de lá para cá, a semente que foi lançada gerou frutos. Um deles é este lugar onde estamos, repletos de jovens, plenos da presença de Deus. E nós até ouvimos do próprio Padre Jonas, diante do movimento do Ministério Jovem, ele disse: eu ouvi as palavras, comece com os jovens, agora eu digo para vocês, recomecem com eles. Nós queremos que as pessoas cheguem, os jovens cheguem até aqui e se sintam em casa, se sintam acolhidos. O que o jovem pode esperar ao entrar nesse espaço é viver uma experiência com Deus. Toda terça-feira o espaço recebe o grupo Oikos em busca de uma experiência concreta e de liberdade no espírito. E para o jovem que ainda tem alguma dúvida se vale a pena ou não perseverar na igreja, a Ana Júlia tem uma mensagem especial. Se abram, mas vai mesmo, participa de uma missa que seja, de um grupo de oração, mas participa daquilo com o coração completamente aberto, disposto a ouvir e acolher o que está sendo dito. Não vai com aquele preconceito de que, ai, é chato, ai, é a mesma coisa de sempre, nada a ver. Procura, por mais difícil e doloroso que seja, se manter nisso, porque é muito gratificante. Que bom ver esse espaço criado aqui na Canção Nova para a juventude, hein? Você pode participar. As reportagens que você viu aqui já estão disponíveis no site noticias.cançãonova.com. Assista a seguir ao vivo a transmissão da Santa Missa às 9 horas. Tem Escola da Fé, com o professor Felipe Aquino. E às 10, o programa Além da Notícia com Ronaldo da Silva. A gente se vê amanhã. Uma ótima noite a você. Boa noite e até amanhã.